Fala pessoal, vamos agora para o exercício que lá na lista do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, lista de mecânica e estatística, ele chamou de avaliação 6.1. Considere N osciladores harmônicos clássicos com coordenadas e momentos QI e PI, esse I variando aqui de 1 até N, sujeito a esse Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano é função de todos os QIs, que falta uma vírgula, QI, PI, somatório de I igual a 1 até N de PI quadrado sobre 2M, mais M ômega ao quadrado, QI quadrado sobre 2. Aqui dá para ver que esses osciladores harmônicos clássicos são unidimensionais, tá? Não tem o vetorzinho aqui e pela cara aqui do Hamiltoniano, de fato eles são unidimensionais, tá? Não falo mais nada, vamos assumir isso daí. Na letra A, ele pede para calcular a entropia, caminho de sempre, né? Como função da energia total é. Se você está acompanhando os vídeos aí do canal, você vai ver que esse sempre é o caminho nesse tipo de problema. Calcule a energia E, né, a partir da entropia, capacidade térmica a partir da energia, como funções da temperatura T e do número de partículas. Nesse caso, vai ser o número de osciladores harmônicos. Né? Um sistema de N osciladores harmônicos unidimensionais. Tá? Poderia aí estar simulando modelando, né, uma cadeia de átomos, por exemplo, que estão ali vibrando, né, num cristal. Poderia, por exemplo. E depois na letra C ele pede algo diferente aqui, a gente ainda não viu isso aqui no canal até agora. Encontre a densidade de probabilidade conjunta P maiúsculo, normalmente é um Pzinho minúsculo, né? Mas é um Fzinho, colocou P maiúsculo aqui para diferenciar do Pzinho, né? Que representa para a gente aqui os momentos lineares. Vai ser uma função de P e de Q para um único oscilador. Tá? Consequentemente, calcule a energia cinética média e a energia potencial média para cada oscilador. Bom, vamos começar então calculando o número de microestados acessíveis para esse sistema. Como é que a gente vai fazer? A gente vai notar aqui que esse Hamiltoniano ele é uma função. Como são n osciladores harmônicos unidimensionais, ele vai ser uma função de P1, o momento linear do primeiro oscilador harmônico, até Pn, momento linear do enésimo oscilador harmônico. Depois vou pegar as coordenadas, né? Também é função das coordenadas, não é como lá no gás ideal que a gente fez também aqui no canal. Aqui eu vou ter uma dependência das coordenadas que vai de Q1 até Qn, né? Poderia ser aqui o x do oscilador harmônico unidimensional 1 até o x do oscilador harmônico unidimensional n, tá? E isso vai ser um somatório. Aqui nesse tipo de problema, o que a gente quer é normalmente cair naquele caso da esfera, tá? Então eu vou ver se eu consigo reescrever esse Hamiltoniano de maneira que eu caia naquele caso da esfera de n dimensões, da hiperesfera. Bom, eu vou primeiro chamar a energia do meu sistema de E e colocar em evidência aqui o 2 que está no denominador, né? Já fica de cara aqui evidente, mas vou colocar também o ômega, que é a frequência desse oscilador harmônico, frequência com que ele está vibrando. Bom, fica então aqui dentro pi quadrado sobre o 2 foi lá para a evidência, ficou m ômega, né? Porque eu não tinha ômega aqui, então ficou um ômega no denominador. E aqui fica m, um dos ômegas coloquei em evidência, o 2 também, m ômega QI quadrado. Beleza. É a energia E. Essa energia vai variar, tá? Com o tempo. E se eu fixo essa energia,
eu vou estar definindo uma hiperesfera nesse meu espaço de fase aqui de PIs e QIs, tá? Vamos ver agora o seguinte, eu vou querer agora transformar esse hamiltoniano, como eu falei, para que ele fique com uma cara de esfera no hiperespaço. Então, vou passar o 2 multiplicando, o ômega dividindo, 2E sobre ômega, igual somatório do que eu já tinha. Beleza. Agora eu vou fazer uma transformação. A transformação vai ser a seguinte, vou chamar PI sobre raiz de m ômega de UI. Aí o I então ao quadrado vai ficar PI quadrado sobre m ômega. Maravilha. Vou chamar de VI QI dividido por 1 sobre m ômega. Tá? Tô achando aqui de cara também os semi-eixos aqui dessa elipse, tá? Aqui está dando uma elipse no hiperespaço. Bom, aqui eu fiquei com raiz de 1 sobre m ômega. Se eu levar ao quadrado, eu fico com QI quadrado. Dividido por 1 sobre m ômega. Está em raiz, vai ao quadrado. Fica 1 sobre m ômega. M ômega passa multiplicando, eu obtenho aqui. Então, a minha transformação me leva a isso daqui, ó. Daqui, lembra que eu tenho que fazer aparecer aqui como se fosse o raio da minha hiperesfera, né? Então fica 2E sobre ômega raiz elevado ao quadrado, né? O raio ao quadrado, então o raio vai ser 2E sobre ômega. Daqui eu vou ter um somatório de u's e v's, tá? Que são funções aqui desses pi's e q's. Veja só, a gente já abordou em outros vídeos, mas aqui eu vou mostrar com um pouco mais de cuidado. Numa eventual prova, eu acho que pode passar essa parte aqui, tá? Mas só para vocês ficarem aqui por dentro. Aqui eu estou calculando o jacobiano da transformação. Como é que eu calculo ele? Eu tenho que pegar... Tá vendo que aparentemente eram só duas variáveis, né? Mas o i varia de 1 até n, né? Então eu tenho 2n variáveis. Só que a derivada de P1 com relação a U1, ó, P1 com relação a U1, vai dar raiz de derivada de P, vai dar raiz de m ômega. Não vai dar? Só que quando eu derivo, por exemplo, a derivada de P1 com relação a UN, como não tem uma dependência entre, né, os osciladores, ó, aqui o PI é função de UI. Então tudo isso aqui vai ser zero. Tá? Todas essas outras derivadas aqui vão ser zero. Tá? E aqui, ó, derivada de P1 com relação a V1 também não também eu não tenho uma dependência, então vai ser tudo zero. Só vou ter aqui na diagonal raiz de m ômega, dessa maneira aqui. E aqui, ó, a partir daqui que eu tenho as derivadas de QIs, ó, derivada de Q1 com relação ao U1. Q1 depende de V1, não depende de U1. Então vai ser tudo zero agora desse lado aqui. E agora a partir daqui, ó, de Q1 com relação a V1. Q1 com relação a V1, dá raiz de 1 sobre m ômega. Raiz de 1 sobre m ômega. E aí eu só vou ter a diagonal também. E aí o que acontece? O determinante disso vai dar aqui, ó, a diagonal. Vai dar a multiplicação dos elementos da diagonal principal, que vai ser no 1, né? No final das contas. Numa eventual prova, talvez eu colocaria dessa maneira aqui. Cada um dos dpis, né? O dp1, por exemplo, é raiz de m ômega du1. E até a raiz de m ômega dun. Tá? Aqui são as primeiras n integrais em u. E depois as outras n integrais. Estou num espaço que é 2n dimensional, né? Porque eu tenho n osciladores harmônicos unidimensionais, cada um com duas coordenadas no hiperespaço, né? Que é o P e o Q. Então eu fico no espaço 2n dimensional.
Bom, é aqui as integrais, n integrais nos QIs, né? Mas aí como eu transformei o Q em V, né? O QI sobre raiz de 1 sobre ômega em V, eu fico com, bom, dQi vai dar raiz de 1 sobre m ômega VI. Então, realmente aqui, ó, os n raiz de m ômega cortam com os n 1 sobre m raiz de m ômega, e aí eu tenho só du's e dv's. E toda essa integração está submetida àquela condição de que os u's ao quadrado mais os v's ao quadrado tem que dar menores ou iguais a raiz de 2e sobre ômega. Tudo isso ao quadrado. Por quê? Aqui eu estou calculando um volume no hiperespaço. Lembra, lá para o gás ideal a gente fez dessa maneira. A gente calcula o volume no hiperespaço. Só que quando eu fixo a energia, esse volume ele vai ter um raio bem definido no hiperespaço. E os estados, os microestados que estão acessíveis para o meu sistema, estão ali na área de superfície dessa esfera. Então, quando eu derivo esse volume que eu estou encontrando, eu encontro justamente algo que é proporcional, ou fazendo analogia com o mundo quântico ou discreto, o número de estados acessíveis do meu sistema, o número de microestados acessíveis do sistema. Então aqui, veja que eu caí de novo no caso da esfera. Tá? Aqui é toda a integração. Eu tenho o I's e VI's, aqui eu farei uma nova transformação para chegar ao quê? Para chegar na soma das coordenadas ao quadrado, menores ou iguais a um raio, é uma esfera aqui de novo. Tá? Como a gente já fez, eu vou colocar aqui que o volume resultante aqui dessa integral vai ser Vn, que é igual a π elevado a n sobre 2. A gente fez essa derivação em um outro vídeo, depois dê uma olhada. Dividido por n sobre 2, gama de n sobre 2, r elevado a n, onde r é o raio, né, dessa esfera no microespaço, no hiperespaço. Está aqui o raio, raiz de 2e sobre ômega nesse caso. Então, substituindo, raiz de 2e sobre ômega é 2e sobre ômega elevado a meio. O meu n vai ser 2n, né? Eu estou no espaço 2n dimensional. N osciladores harmônicos unidimensionais. Cada um deles tem um P e um Q. Eu fico com 2 vezes n dimensões no meu hiperespaço de fase. Então, aqui eu fico com o ômega dando 1 sobre h elevado a n. Aqui é por conta da dimensionalidade, né? Aqui os meus PIs vezes os QIs, eles vão dar unidade de Joule vezes segundo, que é justamente a unidade da constante de Planck. Como eu tenho n aqui e n aqui, e eu tenho a unidade Joule segunda é de du dv ou dp dq. Então seriam só n, que eu teria que elevar só a n, porque cada um dos pares aqui, eu tenho 2n pares dividido por 2, então dá n pares, né? Fica 1 sobre h elevado a n, que multiplica então o volume. Fica π elevado a 2 enão sobre 2, dividido por 2 enão sobre 2, gama de 2 enão sobre 2. O raio é 2e sobre ômega elevado a meio, tudo isso elevado a 2n. Bom, isso fica 1 sobre h elevado a n. Aí todos os dois aqui vão se cancelar, né? Fico com π elevado a n, dividido por n, gama de n, 2e sobre ômega elevado a n. Bom, lembrando onde eu quero chegar, eu quero calcular a entropia, que é igual a KLN de ômega, e o ômega vai ser a derivada desse volume com relação à energia. Esse volume que eu encontrei aqui é o volume da hiperesfera. Vou achar agora a área dessa hiperesfera, tá? Derivando com relação a E.
Bom, aqui eu fico então com o meu número de microestados acessíveis ao sistema, 1 sobre Hn, vou derivar com relação a essa expressão, π elevado a n dividido por n, gama de n, que multiplica. Agora eu tenho aqui uma função da energia, então fica n, 2e sobre ômega elevado a n menos 1, regra da cadeia, 2 sobre ômega. Como gama de z é z menos 1 fatorial, esse gama de n vai ser n menos 1 fatorial. Tá? Esse 2 sobre ômega está elevado a 1. Aqui esse 2 sobre ômega está elevado a n menos 1, então fica n menos 1 mais 1. O 2 sobre ômega fica elevado a n. E o e fica elevado a n menos 1. Então, como eu tenho esse h elevado a n aqui, eu vou colocar para dentro. Todo mundo aqui que tiver elevado a n eu vou colocar aqui dentro. Então fica 1 sobre n menos 1 fatorial. 2 π sobre h ômega elevado a n, e elevado a n menos 1. E como h sobre 2π, passo 2π aqui dividindo, h sobre 2π é h cortado, então eu fico com 1 sobre n menos 1 fatorial, 1 sobre h cortado ômega elevado a n, e elevado a n menos 1. H cortado ômega, você deve se lembrar, tem dimensão de energia, tá? E também tem dimensão de energia. Se eu faço que n é muito maior que 1, que é o que eu quero, tá? N vai ser da ordem do número de Avogadro, então n menos 1 é n, é aproximadamente n, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu número de microestados acessíveis, ele é adimensional, né? Porque eu tenho energia elevado a n no denominador aqui e outra energia elevado a n. Beleza, está consistente. Vou ficar então com o seguinte, vou colocar o e aqui para dentro. Eu fiquei com uma expressão bem enxuta, né? Para o meu número de microestados. 1 sobre n fatorial, porque aqui tinha n menos 1, aproximei para n por conta disso. E aqui eu tinha n menos 1, ficou n, eu consigo colocar aqui para dentro. Então fica 1 sobre n fatorial e sobre h cortado ômega, tudo isso elevado a n. Vou repetir aqui o que eu encontrei para o número de microestados e vou agora derivar a minha entropia. A entropia é KLN de ômega, o ômega eu achei, então vamos lá. Essa é igual a KLN de E sobre h cortado ômega elevado a n, menos, o fatorial está dividindo, né? O n fatorial está dividindo, então é menos ln de n fatorial. Bom, apareceu ln de alguma coisa fatorial, é procurar fazer aproximação de Stirling, né? Para n muito maior que 1, que é o caso aqui. Nos outros vídeos eu vinha fazendo n tendendo ao infinito, né? Mas basta dizer que n é muito maior que 1, tá? Da ordem de número de Avogadro. Eu posso fazer, nesse caso eu posso fazer essa aproximação. Ln de n fatorial é aproximadamente n ln de n menos n. Aí eu caio aqui então nessa situação, que eu tenho o menos aqui de n ln de n menos n. E aí, fazendo com calma aqui para não errar o sinal, né? Menos n ln de n mais n. E aí eu tenho que, colocando os n's em evidência, eu fico com a entropia igual a n, k, constante de Boltzmann, ln de e sobre h cortado ômega, menos ln de n mais 1. Então a minha entropia vai ser nk, ln de e sobre propriedade do logaritmo, vou colocar no quociente aqui esse n, e sobre n vezes h cortado ômega, energia, maravilha. Aqui constante de Boltzmann, a unidade de entropia tem a mesma unidade de constante de Boltzmann, beleza. Mais 1, maravilha. Obtive a expressão para minha entropia, nk, ln de e sobre n, h cortado ômega, mais 1. Letra B, energia e capacidade térmica. Bom, 1 sobre T é igual a ds
AdE. 1 sobre T, então, é derivada da entropia com relação à energia. Eu vou ficar com NK. 1 não depende, é constante, né? Então fica zero a derivada. Vou ficar então com 1 sobre E sobre NH cortado ômega. Regra da cadeia. No numerador fica 1 sobre NH cortado ômega. Cortou, cortou. Eu fico com 1 sobre T igual a NK, que multiplica 1 sobre E. E, energia, agora do ponto de vista termodinâmico, no limite termodinâmico, energia igual a NKT. Energia, NKT. Capacidade térmica. Capacidade térmica, se você não se lembrar aqui da fórmula, é só lembrar lá daquela expressãozinha da segunda lei, tá? Delta Q é igual a mc, onde C é o calor específico, delta T, né? mc é igual a capacidade térmica, então energia, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Variação de energia, capacidade térmica, variação de temperatura. Então, capacidade térmica, variação de E, que eu acabei de achar, com relação a T. Bom, bem fácil, né? NK. Então, a capacidade térmica é NK. Capacidade térmica também tem unidade de constante de Boltzmann. KT tem unidade de energia. Tá tudo bem consistente. Letra C. Densidade de probabilidade para um oscilador. Tá, essa densidade de probabilidade, aí você vai ter que se lembrar lá do seu curso de probabilidade. A densidade de probabilidade conjunta é quando você tem duas variáveis aqui aleatórias, tá? Então, P, a gente está usando um maiúsculo aqui para não confundir com momento linear. Bom, a densidade de probabilidade conjunta aqui eu quero para um só oscilador, para um oscilador. E eu posso então escolher o primeiro, tá? Eu vou escolher aqui o P1 e o Q1, que são as coordenadas e os momentos, né? A coordenada e o momento do oscilador 1. Bom, como é que eu acho isso? Quando eu integro aqui, e essa integral ela vai ser definida, tá? Todas as variáveis que eu estou integrando aqui, elas somem. Tá? Se eu integro, por exemplo, com relação a x, uma função, eu avalio no final da integração, nos limites de integração, aí o x já não aparece mais, né, no resultado final. Então, o que eu preciso fazer? Aqui embaixo são todas as possibilidades. Estou calculando uma probabilidade. Então, aqui embaixo vai ser o que eu já calculei, que são todas as possibilidades de microestados para o meu sistema. Tá? Então, vai ser aquele ômega que eu já calculei. Ômega da energia, né? É uma função da energia e do número de partículas. Ômega de NE. E esse daqui, ó, no numerador, eu vou ter que integrar em todo mundo menos naquela variável que eu quero. No caso, eu quero duas variáveis, que são P1 e Q1. Então, aqui embaixo, eu vou ter N integrais. N integrais? Não, na verdade são 2N, né? Isso, 2N integrais. Porque eu tenho 2N variáveis, né? E aqui eu vou ter 2N menos uma vezes integral, né? Tem que ver se eu não errei lá anteriormente isso. Mas são integrais em P1 e integrais em P e em Q, né? Eu tenho NPs e tenho NQs. Então são 2N integrais e aqui 2N menos 2, né? Que eu vou tirar P1 e Q1. Essa integral aqui de cima, ela está submetida a uma condição e essa aqui é a outra. Essa daqui está submetida à condição de que eu estou integrando no volume da hiperesfera que tem esse raio aqui, tá? Uma dada energia com esse raio. E eu estou integrando em todos os meus i's, ó, de 1 até n. Eu estou considerando todos os meus i's na integração, de 1 até n. E aqui em cima
eu estou indo de 2 até n, eu estou desconsiderando um deles, né? Então, como é que fica? A minha probabilidade vai ser 1 sobre h, porque aqui eu tenho 1 sobre h elevado a n menos 1 e aqui 1 sobre h elevado a n, tá? Então vai sobrar 1 sobre h aqui. Tá? Aqui vai ficar h elevado a n menos 1 menos n, então vai ficar 1 sobre h. Tudo isso que multiplica ômega de n menos 1, se embaixo é ômega de n e e, que eu já calculei, aqui em cima é ômega de n menos 1, energia de n menos 1 partículas. Ora, quem que é a energia de n menos 1 partículas? O ômega eu já calculei, né? Só relembrando aqui, 1 sobre n fatorial e sobre h cortado ômega elevado a n. E o ômega de n menos 1 e elevado a n e de n menos 1 é 1 sobre n menos 1 fatorial e de n menos 1, tudo isso elevado a n menos 1, e aqui sobre h cortado ômega. Mas quem que é essa energia? É a energia do todo, como se eu tivesse todos os osciladores harmônicos, menos a energia do oscilador harmônico 1, que eu estou tirando. Ah, beleza. Ela vai ser igual para todos, né? Para cada um deles vai ter essa mesma energia, que eu só estou colocando um índice para saber aqui que eu estou tirando o 1. Tá? Bom, então esse ômega de n menos 1 e elevado a n... ômega de n menos 1 e n menos 1 vai ser 1 sobre n menos 1 fatorial. E agora eu vou colocar aqui essa energia, ó, e menos tudo isso aqui, P1 ao quadrado sobre 2n, mais n ômega ao quadrado Q1 ao quadrado sobre 2. Tudo isso dividido por h cortado ômega. Tudo isso elevado a n menos 1. Então, a minha probabilidade vai ser a divisão desse daqui, que eu coloquei aqui, por esse daqui. 1 sobre n fatorial, e sobre h cortado ômega, tudo isso elevado a n. E eu tenho, não posso esquecer aqui, o 1 sobre h que veio daqui, né? Aqui eu teria 1 sobre h elevado a menos 1, que multiplica o inverso desse, que é h elevado a n, h elevado a n menos n menos 1, então fica h elevado a n menos n, 0, menos 1, então fica h. Bom, vamos lá então. Vou repetir aqui a última expressão que a gente encontrou. Vai ficar, veja o seguinte, aqui eu tenho n fatorial, que é n vezes n menos 1 fatorial. Então, corta, corta, e aí eu fico só com 1 sobre n aqui. Vou passar esse n para cá, para cima, né, multiplicando. E vou querer colocar isso daqui para dentro desse termo que está elevado a n menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tinha aqui no denominador e sobre h cortado ômega elevado a n. Vou dividir por isso que aparece aqui dentro, tá? Então fica menos 1, então para não mudar nada eu tenho que multiplicar também. Então fica n menos 1, porque eu dividi por isso daqui, e vou multiplicar por isso também. Então e sobre h cortado ômega. Então, passando isso aqui para cima, fica h cortado, fica o inverso, né? N sobre h cortado ômega sobre e. E aí, aqui eu vou poder agora colocar aqui para dentro. H cortado ômega está no denominador aqui e aqui, divide, cancela, cancela. Eu fico com esse numerador dividido por esse numerador, então vai ficar, o numerador aqui de baixo é só 1, né? Então fica 1, é só o e, então fica 1 menos tudo isso aqui dividido por e, tudo isso elevado a n menos 1. No limite termodinâmico, né? Do equilíbrio termodinâmico, quando n muito maior que 1, n menos 1 posso aproximar para n, então eu fico com a densidade de probabilidade conjunta para P1Q1 igual a n sobre, tá vendo que tem um h cortado ômega aqui? Aqui embaixo tinha só um h, né?
Se eu multiplico e divido por 2π, eu fico com 2π, que multiplica h cortado sobre 2π, então fica 2πh cortado. Aqui eu tinha um e. Aqui eu fico com 1 menos tudo isso daqui que eu já tinha. Tudo isso agora é elevado a n, porque eu estou aproximando n menos 1 por n. Sabendo que a energia é nkt, eu encontrei anteriormente, vou substituir aqui, ó, o e aqui vai ser nkt, n com n cancela, vai ficar só kt, o h cortado, cancela, cancela, eu fico então com ômega sobre 2π kt, e aqui dentro só substituir aqui o e por nkt. Veja só agora, quando o x tende a zero, a exponencial de menos x, ou seja, eu quero fazer uma aproximação aqui. Essa aproximação da exponencial de menos x, bom, eu sei que em série de Taylor, calculada na origem, né, para x0 igual a zero, que é chamada também de série de Maclaurin, eu tenho essa expressão aqui, ó. Eu tenho 1, se fosse a exponencial de mais x, era 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quarta sobre 4 fatorial. Como é e elevado a menos x, o que tiver potência fica, a derivada disso aqui não fica e elevado a menos x, que multiplica menos 1. Então, se tiver potência ímpar, vai aparecer negativo. Se tiver potência par, vai aparecer positivo. Então, fica dessa maneira aqui a expressão para o desenvolvimento em série de Taylor na origem, ou série de Maclaurin, para exponencial de menos x. Como eu estou desenvolvendo essa função aqui, aproximando perto da origem, para que a aproximação seja boa, tem que estar com o meu x tendendo a zero. E veja, eu quero aproximar 1 menos x, que aparece aqui, ó, 1 menos alguma coisa, por e elevado a menos x. Esse meu x aqui, ele vai para zero? Vai porque meu n está no denominador. O n é muito grande. Ele faz com que que esse número aqui vá para próximo de zero, ou seja, muito pequeno. Então agora eu posso fazer essa aproximação. Eu vou fazer a aproximação de e elevado a menos x, aproximadamente 1 menos x, ou seja, estou aproximando aqui só até a primeira ordem. Deixo os termos de maior ordem aqui para lá. Tá? É uma aproximação, veja que eu estou aproximando uma exponencial decrescente na origem por uma reta, tá? Então é bem ali, é bem próximo do x igual a zero mesmo, tá? Para essa aproximação ser boa. Aqui eu tenho 1 menos alguma coisa elevado a n, então 1 menos alguma coisa elevado a n, sendo que eu estou aproximando isso como e elevado a menos x, então vai ficar e elevado a menos x elevado a n, vai ficar e elevado a menos nx. Então a minha probabilidade conjunta fica então aproximadamente, vou colocar igual aqui porque eu estou nesse limite, tá? Nesse limite aqui de x tendendo a zero, vou ficar com ômega sobre 2π kt exponencial de menos nx. Então, exponencial de menos n, com o n aqui cancela, cancela. X é do que sobrou, né? É tudo isso aqui. nx, o n com n cancela, cancela, só sobra o numerador sobre kt. Energia, energia. Maravilha. Consistente. Bom, vamos então repetir aqui o que a gente encontrou para a probabilidade conjunta e fazer o seguinte. Eu achei para P1 e Q1, mas eles são idênticos, tá? Todos os osciladores são idênticos. Então, vou substituir P1 por P e Q1 por Q. Então, independente do oscilador, tá? Eu escolhi P1 e Q1, poderia ter escolhido P1 e Q2, poderia ter escolhido P3 e Q3, então, poderia ter escolhido o P e o Q. Então eu fico com a densidade de probabilidade sendo conjuntamente, né? Duas, veja só, eu tenho
uma constante exponencial. Posso separar, vou deixar aqui junto, mas veja que são duas gaussianas. Tá? Tenho p quadrado e q quadrado. Uma gaussiana em p e uma gaussiana em q. Então essa densidade de probabilidade conjunta, ela me dá uma gaussiana que depende de duas variáveis, né? Q e P. Então se você imaginar aí uma gaussiana no espaço. Tá? Para o cálculo das médias que ele pediu, energia cinética média e energia potencial média, é só eu fazer a média de P quadrado sobre 2m, que é a energia cinética, e a média de m ômega quadrado Q quadrado sobre 2, que é a média da energia potencial. Fazer uma média é fazer o quê? Pegar aqui essa funçãozinha que aparece na média. Lembra que eu calculei lá para os primeiros exercícios da lista? O primeiro momento, né, era a média ali de x. O segundo momento, momento de ordem 2, era a média de x quadrado, né, ali para achar a média e variância de algumas densidades de probabilidade. Bom, agora eu quero calcular a média de uma função de p, sendo que eu tenho aqui uma função densidade de probabilidade do tipo gaussiana, só que depende de duas variáveis, p e q. Sem problema. Agora, então, se são duas variáveis, é uma integração dupla em dp dq, e a média, eu pego essa funçãozinha, multiplico pela densidade de probabilidade e faço a integração, sem problemas. Para energia cinética, o que acontece? Eu vou ficar então com p quadrado sobre 2n, vezes a densidade de probabilidade que eu encontrei. Vou separar, aqui as integrais vão ser de menos infinito até infinito. Vou separar o que depende só de p, porque dá para separar, né? Vou separar aqui, nessa primeira integral, só o que depende de p, no caso aqui eu tenho p quadrado sobre 2n, e só o que depende de q aqui desse outro lado. Reescrevendo, ó, vou colocar 2m para fora, fica 4 pi mkt, no numerador tem o ômega, e aqui eu fico com p quadrado exponencial de menos p quadrado sobre 2mkt, e aqui eu fico com exponencial de m ômega quadrado q quadrado sobre 2kt. Ora, veja se isso daqui não é a integral da gaussiana que a gente vem fazendo aí há muito tempo. E veja se essa daqui não é aquela integral que eu consigo encontrar a partir da derivada da integral da gaussiana derivando com relação a esse a aqui, né? Que é uma constante, mas se eu encaro como sendo uma variável, derivo dos dois lados, eu vou encontrar isso aqui para a integral de menos infinito até infinito. A gente tinha precisado aqui da integral de zero até infinito, a gente fez o truque ali pela paridade da função. Isso aqui é um intervalo simétrico com relação à origem. Se eu quiser de zero até infinito, então basta colocar aqui de zero até infinito, só que eu tenho que multiplicar por 2, porque função par, se eu integro de menos infinito até infinito, é a mesma coisa que eu integrar de zero até infinito e multiplicar por 2. Enfim, a gente fez aí nos outros vídeos, depois vocês dão uma olhada. Aqui então eu vou ter a integral da gaussiana e aqui a integral dessa daqui que eu consigo derivar a partir da gaussiana. Os resultados são esses aqui, só cuidado para a identificação do a. Quem que é o a aqui nesse caso? Bom, a variável que está elevada ao quadrado é o p quadrado, né? É o p aqui, né? Então o a é 1 sobre, não é 2mkt, é 1 sobre 2mkt. O a aqui, ó, quem que é a variável? É o q. O q está ao quadrado. Quem que é o a? M ômega quadrado sobre 2kt. Vou fazer a integração. Vai ficar ômega sobre 4π mkt, que multiplica, vai ficar, aqui eu tenho essa de baixo, então fica 1 sobre 2a, então fica 1 sobre 2, quem que é o a? 1 sobre 2mkt. Como o a está no denominador, é 1 sobre 2mkt, então 2mkt sobe. Raiz de π sobre a, de novo. Aqui eu teria 1 no denominador e o 2mkt sobe. Essa daqui é só raiz de π sobre a. Só que aqui o a é outro, ó. Cuidado. Fica raiz de π sobre, quem que é o a nesse caso? M ômega quadrado
sobre, esse sobre vai aqui para cima, 2kt. Sobre, o denominador, né, vai aqui para cima. Então, se você perceber aqui tem que fazer, né? Aqui você vai encontrar, tá? Aqui o 2 cancela com esse 2, vamos ver se a gente consegue fazer. O M cancela com esse M, esse KT com esse KT, esse π com esse π aqui sai para fora um π, cancela esse daqui. Esse 2 com esse 2 sai para fora um 2, cancela aqui, fica 2 no denominador. Esse M cancela com esse M, esse K com esse K, KT, né? Esse KT com KT sai, vem para cá, KT sobre 2, e aqui o ômega ao quadrado sai, cancela com esse ômega, só sobra o KT sobre 2. Legal fazer essa simplificação aqui, você vai ver que vai dar o KT sobre 2. Tá? Se eu faço agora para energia potencial, mesma coisa. Coloco aqui a funçãozinha que aparece na média, densidade de probabilidade, e integro com relação a dp e dq, que são as minhas variáveis. Tá? De menos infinito até infinito. Vou ficar então agora com m ômega quadrado q quadrado sobre 2, que multiplica a função densidade de probabilidade, duas gaussianas. Separo tudo que é q, separo tudo que é p. Vou tirar aqui para fora da integral que está constante, é m ômega quadrado sobre 2, o resto aqui é q quadrado. Vou tirar aqui o ômega, 2πkt também, que é constante, então só sobra o q quadrado exponencial de alguma coisa que multiplica q quadrado, e aqui exponencial de p quadrado sobre 2mkt, tá? Gaussiana aqui e a de baixo aqui, para agora para q, tá? Trocou aí trocou quem era gaussiana e quem era variável quadrada vezes a gaussiana, né? Bom, então eu tenho ômega sobre 2πkt, m ômega quadrado sobre 2. Agora, calma, né? 1 sobre 2a, 1 sobre 2, quem que é o a? M ômega quadrado. O denominador vai subir, 2kt. Raiz de π sobre quem que é o a? M ômega quadrado sobre 2kt. E aqui, raiz de π sobre a. Raiz de π, quem que é o a? 1 sobre 2nkt. Como eu estou colocando no denominador, o 1 fica no... nem precisa escrever, né? Só sobe 2nkt. Aqui de novo, ó, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Bom, vamos lá. Esse ômega ao quadrado com esse ômega ao quadrado cancela, esse m com esse m cancela. Esse 2 com esse 2 cancela. Esse kt com esse kt cancela. O π com π e π aqui que vai sair. O ômega com esse ômega. Esses dois aqui com um desses dois. O kt sai para fora. Kt sobre 2. M com M corta. E é isso. Se você fizer aí, você vai encontrar também Kt sobre 2 para a média da energia potencial, agora no limite termodinâmico. Eu achei então Kt sobre 2 para a energia potencial de um oscilador, Kt sobre 2 para a média da energia cinética de um oscilador, e veja que a energia total do sistema é o que? nkt. Tá? E eu tenho n osciladores, é como se a energia do sistema se dividisse para todos os osciladores, né, igualmente, Kt para cada um, e mais, né, média, né, na média fica o Kt sobre 2 para a parte potencial, Kt sobre 2 para a parte cinética. Esse foi o exercício avaliação 6.1 da lista de exercícios de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Exercício pesado aí, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a se preparar para a prova que vem aí, tá bom? Valeu, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para que a gente continue produzindo esse material de qualidade para vocês, beleza? Valeu!